Eu saudo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem, igreja, eu postei um vídeo no YouTube contando um pouco da minha história, do meu esposo, do nosso começo, onde nós começamos ali 2 adolescentes de uma maneira errada, porque não tínhamos uma direção sábia do céu para as nossas vidas. E nós dois passamos por muitos anos entristecendo os princípios de Deus, o caráter de Deus, o amor de Deus, porque nós dois vivíamos na ignorância. Nós dois não sabíamos. Chegamos ao ponto de ficarmos 18 anos morando juntos sem casar. Tivemos nossos 2 filhos fora de aliança. Totalmente fora mesmo, assim, dos princípios estabelecidos por Deus. E eu fui criada num lar onde eu tive o meu pai, mas não tive aquele preenchimento do amor no meu coração de um pai. Aí, quando isso acontece, quando encontramos o primeiro rapaz, a gente busca nele, nem é um namorado, busca nele um pai. E é onde isso traz bastante prejuízo para a vida das jovens. E às vezes acontece delas passaram por N's e N's e N's namorado procurando um pai. E o namorado não vai fazer como um pai faz, passar a mão na cabeça e nos fazer sentir aquele peso da mão dele em amor, não. É muito mais além disso. E isso precisa ser analisado pelas jovens. Ter cuidado com isso. Então, quando eu encontrei o meu esposo, no meu subconsciente, como eu não tive esse amor de pai, esse peso da mão de um pai, um abraço de um pai, de um homem me abraçando. Aí quando você encontra um rapaz, o desespero o desespero da sua alma é de ter um pai, um abraço de um pai. E nós não encontramos isso. Nós não vamos encontrar num namorado isso. Hoje eu entendo que a gente encontra em Deus o que a gente não teve no nosso pai. Então, acarreta prejuízos para a vida das jovens. E nós dois ali, e eu ainda agradeço muito a Deus, que ele foi meu primeiro namorado, e nós ficamos juntos até hoje. 37 anos juntos. De muitas lutas, muitos erros, muitos acertos, muitas vitórias, né? E ficamos por 18 anos juntos, sem casar, uma vida difícil. Estávamos totalmente fora dos propósitos de Deus, debaixo do mesmo teto, morando junto, sem aliança, não éramos casados, trazendo com isso o céu de bronze sobre a nossa cabeça, todo tipo de maldição, porque quando descumprimos os princípios de Deus, acarreta prejuízo sim para as nossas vidas. Você quebra os princípios e depois os princípios te quebram. Mas uma coisa, irmãos, que me deixa hoje indignada
é ver o quão estão tripudiando em cima daquele sacrifício de Jesus na cruz. Como que não podem ter temor estando dentro da igreja? Como que não pode ter o temor de Deus? Olha, a palavra de Deus diz aqui em Provérbios: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E eu fico indignada porque quando eu cometi aqueles erros com meu esposo, não tínhamos uma mão sábia, uma direção sábia, era só conselhos, irmãos, era só conselhos demoníacos. Eu não tive uma mulher de título, com excelência, sábia, para me dar nenhum tipo de conselho, irmãos. Eu era totalmente ignorante, tapada, mente fechada, eu não sabia nada das coisas de Deus, nada, não tinha ninguém que pregasse. Naquela época, não tinha tanta informação, tantos crentes pregando, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Então, sabe, quando eu descobri que eu caí em mim, meu esposo um dia alcançado na mesa de um bar, nós passamos a ir para a igreja, passamos a caminhar com o Senhor Jesus Cristo, eu me via num estado deplorável. Eu chorei muito, irmãos, eu chorei muito. Eu tive umas 3 crises de choro da alma, porque eu achava um absurdo eu ter feito tudo aquilo, eu ter começado um namoro tão errado, já com intimidade, com meu namorado. E vivendo totalmente fora do que Deus tinha para mim. Aí depois que eu passei para a igreja, passei a congregar, eu e meu esposo batizamos, casamos, porque nós não éramos casados. Já quando ele foi alcançado ali na mesa daquele bar, ele chegou falando que ia começar a ir para a igreja, ia começar a andar nos caminhos do Senhor. Eu não titubeei um minuto, eu fui junto com ele e nós passamos a caminhar, andar nessa caminhada com o Senhor Jesus. Ele começou a fazer limpeza, ele começou a limpar, ele começou a trabalhar. E quanto mais ele trabalhava, mais eu sentia ânsia e nojo do que eu tinha feito. Eu falava: Deus, como eu pude ter ficado 18 anos debaixo do mesmo teto com um homem, tendo filhos, e não ter feito uma aliança, não ter tido uma aliança, não ter feito tudo da forma do Senhor, que agradasse o Senhor. Ao ponto de eu ter 15 anos, a minha mãe nem saber que eu estava tendo intimidade com meu namorado. Minha mãe não entendeu muito bem, me pôs para fora de casa. E hoje, eu entendo. Deus estava me preparando para ser mulher de Tita, mulher experiente, para passar experiências para os jovens. Eu não entendo cadê o temor? Eu tenho visto, eu tenho analisado, eu tenho visto situações de jovens, o que elas têm feito, o desprezo que elas têm dado para o Espírito Santo. Não tem escutado Espírito Santo coisa nenhuma não, irmãos. Irmãs, jovens, dentro da igreja, e faz da maneira que isso traz um repúdio para nossas vidas, para quem considera mesmo de verdade o que Jesus fez naquela cruz. Traz um repúdio para a vida da gente, de ver, traz um desconforto. Porque olha, fazer lá na ignorância, Deus diz até que Ele perdoa o tempo da ignorância.
mas fazer consciente, pecado consciente. Irmãos, como que dois cristãos, crescido na igreja, conhece a graça, conhece o sacrifício de Jesus, conhece o que Jesus fez naquela cruz, conhece que aquilo foi o maior amor com a pessoa. O que Jesus fez naquela cruz foi o maior amor que a pessoa possa expressar pela outra, para que nós pudéssemos nos reconciliarmos com Jesus, com Deus, para trazer para nós salvação, para trazer para nós vida eterna, santidade, graça, amor, perdão, redenção, santidade. E como que podem, irmãs, jovens, vocês cristãs, vocês abrasam por anos e depois trocam de namorado como se estivesse trocando de roupa. E isso não tem nada a ver com direção do Espírito Santo, não. Isso tem a ver com eu. Namorados, namoradas cristãs, dormem juntos, tem intimidade. Isso vai ter peso de condenação, vai trazendo condenação, juízo de Deus. Não pense que nós vamos brincar com Deus, que você vai brincar com Deus e vai ficar por isso mesmo. Deus é santo. Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. Ele tem que ser respeitado, honrado. E tem o Espírito Santo de Deus que foi deixado para convencimento, para nos orientar em todas as coisas. Tudo que eu tenho visto não é direcionamento de Espírito Santo, não. É o eu mesmo. É o eu te levando, jovens, é o eu te levando para o buraco, o abismo. É muita desonra ao que Jesus Cristo fez. É muita desonra. Eu já disse, quando fizemos na ignorância, Deus perdoa o tempo da ignorância, agora Ele quer arrependimento. Aí hoje, caminhamos como se não tivéssemos um Senhor, como se Deus nos servisse, não nós o servíssemos. Divórcios depois da conversão, a não ser por agressão física, por coisas banais, depois de conversão. Deus não é brinquedo não, irmãos. Deus é santo, poderoso. Ele nos formou no ventre da nossa mãe. Ele quando nos tirou lá do erro, do pecado, foi com um propósito. Porque a nossa vida é glorificar-se o nome dele. É para a glória dele. Como que eu vou servir a Deus nesse mundo doido? Nesse mundo que está descambando para o mal? Ser santo, nós temos que nos se virar e ser santos. Deus deixou ferramentas. A palavra de Deus, Deus não é covarde, Ele deixou a palavra dele que lava essa nossa alma encardida, desesperada. Aí nós ficamos agindo como se o Espírito Santo não existisse e não agem por direcionamento de Espírito Santo, coisa nenhuma, agem pelo eu, entristecendo e nojando a obra de Deus, cuspindo na cruz,
aquilo que Jesus fez por nós. Irmãos, isso é desgastante, isso é disgusting, como diz os ingleses, nojento. E achar que ainda terá uma vida eterna com Deus agindo desse jeito. Como se o que Jesus fez naquela cruz fosse um conto de fadas. Aquilo foi morte de cruz e dor e sofrimento. Para hoje, nós dentro da igreja, ter coragem de ter intimidade, cristãos, antes de aliança. Abrasar, trocar de namorado como troca de roupa, dando mau exemplo. Irmãos, o Espírito Santo não está nisso não se engane, não está. Olha só, a palavra de Deus diz, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia, a desonra. A desonra vai fechar o favor de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, se eu estiver desonrando o que Jesus fez naquela cruz. Acorda, jovens. Acorda, jovens. Deus me deu orientação em Tito, que as mais velhas ensinem as mais novas a serem sensatas e não difamar a palavra de Deus. E é o que eu estou fazendo aqui, convencida pelo Espírito Santo, porque vocês não sabem o quanto eu já me senti na barriga de um peixe, como Jonas, por não querer vir falar. E o Espírito Santo que me trouxe o convencimento, vai lá, mais velha, mais experiente, vai lá contar o que você passou, o que você viveu. E abre os olhos das cegas, dos cegos jovens. Que tudo seja para a glória de Deus. Que tudo seja para a glória de Deus. Que tudo seja para a glória de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Retrocedam. Livra-se da ira de Deus sobre a sua cabeça. Para com esse negócio de que Deus é só amor, amor e amor. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Retroceda, cristãs, jovens, dentro da igreja. Retrocedam nos seus delitos e pecados, conhecendo tudo sobre a cruz, conhecendo tudo sobre a palavra de Deus e tripudiando em cima do que Deus fez, do que Deus faz, do amor de Deus, tripudiando em cima da graça.
que é um favor imerecido. Retroceda, retroceda. Tem uma frase que diz que tarde tem a diferença de tarde e tarde demais, entre tarde e tarde demais. Cuidado, jovem, para não ser tarde demais. Cuidado, jovens, para não ser tarde demais. Glórias ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Espírito Santo de Deus.